Boa noite, pessoal. A gente está aguardando só mais uns minutinhos para todo mundo já ir entrando, para a gente começar. Esperar mais 1 ou 2 minutinhos. Se quiserem colocando de onde são no chat, cidade e estado, para a gente ir conhecendo vocês. Belém. Ah, doutor Cachoeira. Doutor Oswaldo Araújo. Doutor Oswaldo. Linda. Anira. A doutora Anira. Manaus. Manaus. Que legal. Congonhas, Matão. Minas Gerais. Matão, conheço. Dei palestra lá. Taubaté. Porteirinha. Montes Claros. É Moqui que chamam, né? Montes José. Claros. São Paulo. Curitiba. Legal. Limeira. Joinville. Pucarana. Bastante gente. De todos os lugares do Brasil, que bacana, né? Legal. Lígia trabalha comigo. Taubaté. Lígia do lado, né? Do ladinho. Sorocaba. Estão fazendo uma OAB presidente Márcio Leme, Sorocaba. Rafael. Pinda. Rafael. Rafa. Sorocaba de novo. Acho que já podemos começar, né, doutor? Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos que estão presentes nesse webinar de hoje, dessa quinta-feira. É um projeto que a Comissão de Direito Previdenciário de Pindamonhangaba está fazendo, trazendo para vocês, todas as quintas-feiras, uma personalidade do direito previdenciário para falar conosco do nosso dia a dia. Então, eu não poderia deixar de começar a nossa quinta previdenciária de falar com o doutor Sodero. Mas antes eu queria passar para a doutora Roberta, que é nossa vice-presidente, para dar uma boa noite para todos. Boa noite a todos, boa noite, Adriana, boa tarde, doutor Sodero. Com grande satisfação que damos início a esse projeto. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso intuito é sempre agregar conhecimento, auxiliar os nossos colegas para que adquiram bastante conhecimento e atuem com expertise na área previdenciária. E é com grande satisfação que eu divido essa tela aqui com a doutora Adriana e com o doutor Sodero, que para mim é Sodero, ele é o meu sogro, já foi meu chefe por 12 anos, é uma pessoa incrível, sensacional, e está aqui de coração aberto para passar um pouquinho do conhecimento que ele tem para todos. Nós deixamos o chat aberto, então durante a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao tema, podem colocar aqui, que depois no final o doutor Sodero, se for possível, vai esclarecer todas as dúvidas, tá joia? Tenham todos uma ótima palestra e um ótimo evento para todos. Obrigada, doutora. Eu queria só dar um avisinho, só para desligarem as câmeras e os microfones, só para que não é automático. Então, vou apresentar o doutor José Roberto Sodero Vitório.
Ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, pós-doutor em Bioética, Saúde, Direitos Humanos e Meio Ambiente do Trabalho pela Universidade Salerno, na Itália, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNCA, na Argentina, mestre em Ciências Ambientais pela Unital, Meio Ambiente do Trabalho, Ruído Ocupacional e Indústrias Metalúrgicas, pós-graduado em Direito Empresarial pela IPG Unital, coordenador e professor de pós-graduação, graduada pela Universidade de Taubaté, Unital, palestrante convidado da OAB de São Paulo, Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, da ESA, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Previdenciário, Benefício e Custeio, Direito Administrativo e engenheiro também, né, doutor? Boa noite, fica à vontade. Boa noite, Adriana. Boa noite, Roberta. Eu fico muito honrado pelo convite da Comissão de Direito Previdenciário, a quem cumprimento todos na pessoa de vocês duas, e também da OAB de Pinda, presidente Antônio Aziz Boulos, um grande gestor de OAB. Você estava me apresentando como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, e eu aqui preciso dizer que é uma honra servir a advocacia do nosso Estado sob a gestão do presidente Caio Augusto Silva dos Santos e uma comissão de direito previdenciário formada por pessoas que vivem o direito previdenciário, alguns professores, alguns advogados, a maioria dos nossos componentes são mulheres, então isso é importante para nós no sentido de valorizar a atividade feminina no direito, em especial no direito previdenciário, né? Só para a gente poder lembrar a importância das mulheres, hoje nós podemos elencar uma quantidade enorme de mulheres representativas no Brasil inteiro do direito previdenciário, do norte ao sul do país. Então, para nós é uma honra. E hoje vocês me passaram uma missão para falar sobre a prova no direito previdenciário. Então, assim, eu vou traçar algumas ideias que eu tenho a respeito das provas no direito previdenciário. E, obviamente, como a doutora Roberta disse, qualquer questão que eu possa ajudar a responder, podem perguntar no chat, que as doutoras me passam ao final da palestra e eu faço questão de responder. Bom, nós temos várias angústias no processo previdenciário, inúmeras angústias. E a gente pode dividir essas angústias em angústias operacionais, angústias jurídicas e angústias judiciais, né? A gente poderia falar de angústias operacionais como a dificuldade que a gente tem de acesso ao INSS para poder protocolizar. Hoje, o INSS fechado, as agências fechadas por conta da pandemia. As dificuldades operacionais que a gente tem na hora da perícia administrativa no INSS, nem sempre muito condizente com a realidade das questões. Nós poderíamos falar das angústias jurídicas. Hoje, todo mundo que me conhece sabe que eu acordo muito cedo, né? Eu acordo às 4 horas da manhã e já quero saber se saiu alguma legislação nova sobre direito previdenciário, porque todo dia está saindo alguma coisa. Né? Então, nós temos questões jurídicas de posicionamento de tribunal, né? Nós temos questões jurídicas de nova legislação, de uma previdência que foi absurdamente alterada nos últimos anos, desde a Constituição Federal de 1988, mas nós também temos angústias judiciais. Em tempo de pandemia, mais angústias judiciais, né? Por quê? Porque os processos, de alguma forma, ficaram paralisados, né? A dificuldade do contato pessoal, presencial. Então, estamos hoje fazendo audiências virtuais, sustentações orais virtuais, as perícias. Eu tenho um número aqui que só na cidade de São Paulo, na Justiça Federal de São Paulo, são 9.000 processos
que estão aguardando perícia, paralisados por conta dessa dificuldade do acesso do segurado, do jurisdicionado à perícia. Então, nós temos várias angústias, mas tem uma angústia que ela existe em qualquer tempo, em tempo de pandemia, em tempo de não pandemia, e eu acho que ela é geral em toda espécie de processo, mas em especial no processo previdenciário, que é a prova. E por que ela é angustiante? Porque, como nós vamos ver aqui, ela é uma parte que depende muito do advogado. Aliás, se é algo que a gente pode fazer no processo, é a prova. Nós não podemos julgar, né? Nós não temos essa possibilidade de peticionar e julgar, né? Tanto é que vira e mexe, o cliente quer saber o resultado antes do resultado, né? Fala, mas eu vou ganhar, né? O senhor tem certeza que eu vou ganhar? A senhora sabe que eu vou ganhar? E nós dizemos, obviamente, que não. Nós não sabemos, nós não temos essa bola de cristal, mas nós temos um momento muito importante, que é a prova. E essa prova, no processo judicial previdenciário, ela vem de uma garantia, que é um processo que é constitucionalmente garantido a todas as partes, pelo qual os indivíduos, pessoa física ou pessoa jurídica, procuram ver garantidas as pretensões de direito material. Então, na questão do direito previdenciário, alguém acha que tem algum direito material a uma aposentadoria por incapacidade, a uma aposentadoria por tempo de contribuição, a uma pensão por morte, a uma aposentadoria especial e todos os benefícios que nós conhecemos da Lei 8.213, e na hora de fazer o exercício judicial do pedido do seu direito material, ele vai ter que provar. E o processo é o meio que o Estado, de forma inexcusável, dá o que a gente chama de tutela jurisdicional, tendo o dever não apenas de dizer o direito, mas de efetivar esse direito concretamente. Bom, o processo previdenciário, quando estamos do lado do segurado, e a maioria de nós trabalha nas discussões de benefício, e estamos do lado do segurado, o processo começa, para nós, advogados, na entrevista, quando o cliente nos procura no escritório e diz, olha, doutor, bom, agora nem sempre procura no escritório, porque estamos fazendo atendimento à distância, virtual, mas que nos procura e diz, olha, doutor, eu entendo que eu tenho um direito e eu quero que o senhor me ajude a buscar esse direito. É importante dizer, inclusive para os colegas que estão assistindo e que não estão acostumados com o direito previdenciário, que o direito previdenciário é o ramo do direito que mais processos tem na Justiça Federal. Vocês podem olhar lá os números apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, ele tem um portal que chama Justiça em Números, e vocês vão ver a quantidade de processos, e os processos previdenciários são os campeões, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018, os processos por incapacidade somaram 1.084.000 processos protocolizados no ano de 2018. Então, nós temos uma quantidade muito grande. Nós judicializamos muito, né? E por que nós judicializamos muito, né? Porque nós temos uma autarquia previdenciária que nega muito. Só para a gente, para nós nos colocarmos, né? Esse ano, pela primeira vez em toda a existência do INSS, o INSS mais negou pedidos administrativos do que concedeu. Quando acontece isso, há uma indignação do segurado e ele vai bater as portas do advogado, da advogada previdenciarista, para buscar os seus direitos. E aí já vai uma conclusão importante. O direito previdenciário não vai acabar. A advocacia previdenciária não vai acabar, né? Aliás, quando temos reformas, e eu faço isso há mais de 30 anos, né? Quando nós temos reformas, quando há mudanças, alterações nos direitos sociais,
é o período em que os advogados, as advogadas que trabalham com direito social, trabalham muito. Então, nesse aspecto da existência do processo, as partes, quando elas deduzem sua pretensão de direito material perante o Poder Judiciário, há a necessidade dela provar os fatos relevantes e que sustentam essa pretensão. Esses fatos, se eles não forem provados, eles são considerados inexistentes no mundo processual. E mesmo que alguém possua pleno direito a uma pretensão, no plano dessa realidade material, então o cidadão de fato tem uma incapacidade, de fato ele trabalhou exposto a agentes agressivos à saúde, ele poderá ter o pedido indeferido se ele não transpor para o processo os fatos necessários para o gozo do benefício, para a concessão do benefício, e isso se faz através dos meios probatórios. Há sempre uma angústia dos alunos, quando eu estou dando aula, falando, mas doutor, o meu cliente tem o direito, o meu cliente tinha o direito, mas o juiz julgou contra. E a gente pode atrelar a várias circunstâncias, mas uma das circunstâncias importantes é, a prova foi, de fato, bem realizada? Nós, de fato, pudemos despender de todo o material probatório e apresentamos o material probatório? Por quê, né? Porque sempre se diz a busca da verdade real, a busca da verdade real, mas é importante que nós entendamos que a verdade ela é processual. Se existe uma verdade real e eu não consigo transpor ela para uma verdade processual, certamente o requerimento, a pretensão de direito material vai ser julgada improcedente. Então, para nós todos da advocacia, é um momento muito importante de reflexão da apresentação das provas em juízo, né? A gente pode dizer, basicamente, né, quando a gente está tratando dessa questão da prova, que o julgador, o juiz, ele dá a tutela jurisdicional por meio dessa decisão de mérito, ele faz embasado na prova que é formada durante a demanda. Ele não pode julgar extra prova, ele não fora daquilo que foi debatido nos autos. Então, essa prova, para ela poder valer, para ela poder ser considerada satisfatória, ela precisa ser apresentada de forma adequada. Se nós buscarmos o Código de Processo Civil, o artigo 373 do Código de Processo Civil, ele estabelece a divisão do ônus da prova. Ele diz, olha, ao autor cabe o ônus da prova do ato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Ainda que a gente diga que hoje o Poder Judiciário, o juiz, ele pode ajudar, que ele deve participar, inclusive trazendo a prova, do ponto de vista legal, esse cumprimento do ônus, né, ele é mantido dessa forma objetiva. Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Eu gosto muito da CLT, no artigo 818, que basicamente ela diz quem alega prova, né? Agora, como provar, né? Então, algumas questões são importantes para nós e nós podemos pensar nas espécies de prova que a gente faz, né? A primeira prova que vem à cabeça num processo judicial é a prova documental. Mas nós temos também a prova testemunhal e muitas das vezes, falei de 1.084.000 processos por incapacidade, a prova pericial. Uma questão muito importante para a advocacia é que nenhum processo deve ser protocolizado se você não tiver todas as provas. Todas as provas possíveis de serem formadas naquele momento.
E para a gente entender esse movimento do ônus probatório, como eu estava dizendo para vocês, começa com a entrevista com o cliente. E assim, se há uma dica importante depois de 30 e poucos anos advogando, né, é no sentido de que o advogado, na sua entrevista, ele deve mais ouvir do que responder. Ele deve mais perguntar do que responder. E olha a angústia. Angústia porque o cliente chega querendo respostas, né? Mas, para o advogado poder montar, estabelecer, esquematizar, sistematizar a sua petição inicial, há a necessidade dele ouvir e dele entender aquilo que o cliente quer passar. Eu me lembro muito bem, eu comecei advogando para sindicatos, e eu me lembro a primeira vez que eu atendi um metalúrgico, que eu fazia um plantão no sindicato dos metalúrgicos à noite, né? Para quem não conhece, a atividade do metalúrgico, normalmente, ela é feita em turno de revezamento e precisava de um advogado para atender no turno da noite. E como eu era o mais novinho, eu fui atender no turno da noite. E o meu primeiro trabalhador que apareceu para eu atender era mais ou menos umas 9h30 da noite, quando ele apareceu. Eu perguntei o nome, fiz a entrevista, tudo bonitinho, montei. Isso é muito legal, hein? Montem um roteiro de questionários, porque isso pode ajudar vocês a não pular determinadas informações importantes. Mas eu me lembro que eu perguntei para ele, mas o que ele disse que ele tinha um problema no ombro, que ele achava que aquele problema no ombro tinha relação com a atividade laboral e ele queria receber o auxílio acidente, queria garantir estabilidade no emprego. E eu perguntei para ele, o que você faz lá na fábrica? Ele falou, doutor, eu sou coquilheiro. E eu disse, o quê? Ele falou, coquilheiro. Eu não sabia o que era coquilheiro, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe, né? Mas eu não sabia. Aí eu disse, mas coquilheiro? O que o coquilheiro faz? E ele me diz, trabalha na coquilha. Fiquei na mesma, né? Então, o que eu tive que fazer com ele? Eu tive que perguntar muito e ouvir bastante para eu poder entender, porque eu deveria fazer o esclarecimento ao juiz da atividade que aquele trabalhador fazia. E como é que eu ia descrever a atividade lá nos final dos anos 70, né? Vocês nem tinham nascido ainda. Como é que eu ia fazer essa descrição? Não tinha internet, a gente não tinha acesso a detalhes, se ele não relatasse para mim. Então, é importante que a gente ouça muito, que a gente pergunte muito, que a gente não tenha medo de perguntar, que a gente não tenha medo de mostrar que nós ignoramos, que nós precisamos aprender, que o trabalhador sabe muito mais do trabalho dele do que a gente, né? E isso tem uma angústia para o advogado, porque uma das questões que o advogado quer fazer é responder logo, né? Então, o cliente fica falando, a cabeça da gente fica maquinando, no sentido de deixa eu dar uma resposta para ele, né? E se a gente se antecipar muito à resposta, talvez a resposta esteja errada. Na maioria das vezes, estará errada. Então, começa a questão da prova, Adriana, Roberta, meus queridos que estão aí, né? Na entrevista com o cliente. A segunda fase, na montagem do processo, uma questão é muito importante. Prova documental. Vou dizer para vocês o que eu tenho dito no meu escritório e o que eu penso a respeito de prova documental. Prova documental não faz turismo no processo. Toda a prova documental juntada no processo deve ser referida na petição. Porque, senão, não há motivo para juntar uma prova que não vai ser referida. Ou vocês acham que o juiz, com 1 milhão de processos, né, nós temos hoje em andamento entre 80 milhões e 100 milhões de processos no Brasil, que o juiz vai procurar prova lá, deixa eu olhar do documento. Então, não. Toda prova que vocês juntarem documental, ela deve ser referida no processo. Isso faz também, Roberta, com que a gente não junte provas que não tenham a ver com o processo. Nós trabalhamos junto muito tempo, né? Trabalhamos fazendo defesa de empresa durante muito tempo, e não era incomum
nós verificarmos que o reclamante entrava com uma ação e juntava documento que não tinha a ver com a doença deles. Então, vocês imaginem que eu tenho um trabalhador que está entrando com uma reclamação trabalhista ou com um processo previdenciário, no nosso caso aqui o previdenciário, que ele quer fazer um nexo causal entre a doença que ele tem e a atividade que ele exerce na empresa para transformar o benefício dele de B31 em B91, para melhorar o cálculo, para ajustar o cálculo e para ele poder ter um melhor benefício. Muito bem. Aí ele tem uma síndrome do desfiladeiro torácico. Ombro. Aí ele vai juntar a documentação. Que documentação que ele vai juntar? Então, essa é uma pergunta importante para o advogado. Se eu estou discutindo, estava fazendo um rascunho aqui de várias situações que a gente pode juntar de prova documental. Prova de tempo de serviço, prova rural, prova da incapacidade, prova da exposição a agentes agressivos para aposentadoria especial, prova de dependência econômica, prova de união estável. Então, eu preciso entender o que eu quero provar do direito material para saber que prova documental que eu vou utilizar. E uma questão muito importante é não juntar uma prova material que não sirva para o processo, ou pior, que prejudique o segurado da Previdência Social, seu cliente. Então, há uma necessidade de olhar as provas. Eu tenho visto, assim, eu acho que eu sou muito criterioso com esse negócio da prova. Então, por exemplo, eu gosto de digitalizar as provas que eu vou juntar no processo. Eu não gosto de pedir para terceiros fazerem a digitalização. Por quê? Porque ali eu começo a observar o que serve e o que não serve. Então, imaginem esse exemplo que eu estava dando de um cidadão que tem uma síndrome do desfiladeiro torácico. Por que que o cidadão vai juntar exame de sangue? Se o exame de sangue não faz prova da doença que ele tem. Então, eu tenho que juntar exames de imagem. Agora, eu juntei um exame de imagem e lá está dizendo, eu estou querendo transformar um benefício B31 em B91. Juntei um exame de imagem que diz lá que síndrome do desfiladeiro torácico, doença provavelmente degenerativa. Está lá no resultado do exame, né? Se eu estou juntando um documento que está dizendo que a síndrome que ele tem é degenerativa e que eu já sei que a lei diz que doença degenerativa não é equiparada a acidente do trabalho, quando eu for me manifestar na minha petição inicial para falar sobre esse documento, eu vou dizer, ó, eu sei que doença degenerativa no documento tal não é considerada acidente do trabalho. No entanto, eu vou discutir aqui a concausalidade. Então, eu tenho que me manifestar sobre esse documento, porque isso evita que a gente junte documento que não tem nada a ver. Imagine se fosse, num caso desse, de síndrome do desfiladeiro torácico, e alguém juntasse um exame de sangue que não tem motivo para juntar, e nesse exame de sangue estivesse comprovando que esse segurado da Previdência Social é diabético. E o diabético tem tendência a ter problemas de articulação. Olha a defesa que o INSS ia fazer com base no documento que eu juntei de forma desavisada, equivocada. Então, é muito importante a gente entender a documentação necessária para apresentar em qualquer processo. E vale a pena, isso é muito importante, nós buscarmos toda a documentação. Não dá para a gente entrar com uma ação achando que o Poder Judiciário vai fazer a prova para a gente. Ou que o INSS vai fazer a prova para a gente. Por exemplo, hoje, há uma facilidade da advocacia de ter acesso à documentação do segurado através do meu INSS. Então, o advogado tem que estar familiarizado com, eu falo o advogado na generalidade, mas as meninas são a maior quantidade de advogados previdenciaristas que a gente tem, né? Então, a advogada tem que estar familiarizada com as plataformas do INSS para poder ter acesso à documentação, a cópia. Não adianta, por exemplo,
eu fazer uma revisão de um benefício, revisão da vida toda. Essa é moda agora, né, doutora Adriana? Revisão da vida toda. Ela é moda agora, e é bacana fazer. Não adianta eu fazer uma revisão da vida toda se eu não juntar a íntegra da cópia do processo administrativo que concedeu o benefício. Porque essa é minha obrigação. E quando eu juntar, eu vou dizer para o juiz aonde que está o erro. Olha, o cálculo foi feito de forma equivocada aqui. Então, eu vou ter que juntar a carta de concessão, a memória de cálculo, vou ter que apresentar o cálculo da vida toda. Ai, Sodero, pelo amor de Deus, não gosto de cálculo. Eu vim para o previdenciário porque eu tenho medo de cálculo. Hoje, nós temos programas que fazem cálculo da vida toda. Estou me lembrando de um aqui, mas existem outros. Estou me lembrando do IEPREV, que tem um cálculo muito interessante com relação a isso, que dá para utilizar. Outros institutos também têm. Algumas empresas vendem os cálculos. Então, o advogado que está falando sobre a revisão da vida toda, ele precisa fazer a prova que é mais benéfico para o trabalhador. Imagina que eu entro com uma revisão da vida toda e o cálculo não é benéfico. Então, eu preciso apresentar essa prova. Não dá para a gente fazer o processo previdenciário de orelhado. Queria dizer para a jovem advocacia que o direito previdenciário está aberto para acolher toda a jovem advocacia. E também a advocacia mais experiente que trabalha em outra área e que quer vir para o direito previdenciário. Mas, ao contrário do que se comenta aí, não é fácil fazer o direito previdenciário. Há necessidade do que eu tenho denominado de resistência qualificada. Então, é importante que a gente se qualifique sempre. Nós temos uma advocacia previdenciária já muito qualificada no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Do norte ao sul do Brasil, nós temos advogados muito qualificados. Tem uma outra questão muito interessante para a advocacia previdenciária. Eu estava escrevendo para um livro que o professor Marcos Serral e o professor Rodrigo Sodero vão ser os coordenadores, e eu estava escrevendo sobre a inconstitucionalidade da idade como pressuposto para a aposentadoria especial. E fui buscar os livros antigos que eu tenho aqui da década de 70 de direito previdenciário, né? E quem que escrevia na década de 70, né? Três autores. Floriceno Paixão, Aníbal Fernandes e o professor Vladimir Novaes Martins. O único desse trio que está vivo. Hoje, nós temos muita gente boa escrevendo sobre direito previdenciário no Brasil inteiro. Então, é importante que a gente se qualifique para isso. Estava falando de cálculos, temos vários livros de cálculos. Me lembro de um aqui que eu considero o melhor de todos, que é do professor Sérgio Jeromes, mas nós temos outros autores que escrevem sobre cálculo. Então, é importante o advogado, a advogada, antes de entrar com o processo, entender qual é o objetivo que está buscando para poder apresentar o cálculo. Eu não posso dizer para o juiz, olha, eu vi lá no site do STJ que é favorável à revisão da vida toda, eu estou pedindo aqui, e lá no final coloca termos em que pede deferimento, SPP, Pindamonhangaba, 16 de julho de 2020. Né? O SPP é se pegar, pegou. Não dá para fazer isso. Eu preciso dizer para o juiz, ó, é mais benéfico. É mais benéfico por isso. Né? Essas questões são muito importantes. A prova documental é uma prova que nós precisamos ter em mãos antes de entrar com o processo. E, às vezes, ela falta. Eu quero fazer uma aposentadoria especial. Hoje o melhor é até fazer o inverso, né? Converter o tempo especial em comum para ter aposentadoria comum, para o trabalhador não precisar sair do meio ambiente do trabalho dele, depois da decisão do tema 709 do Supremo, mas às vezes eu preciso do perfil profissiográfico previdenciário, eu não tenho o perfil profissiográfico previdenciário na mão, tenho que buscar. Eu vou entrar com o processo e vou pedir para o juiz notificar a empresa, para a empresa, que é uma terceira, apresentar nos autos. Pode até fazer, mas você está aqui entrando com o processo às cegas. Eu não deixo acontecer isso no meu escritório. Entrar com processo às cegas, não. Então, o que eu vou fazer? Vou notificar a empresa, para a empresa apresentar o PPP.
Como é que eu faço isso? É simples. Faço uma notificação pelo correio. Faço uma notificação pelo correio. Ó, o pessoal tentando falar comigo aqui, ó. Só um segundinho. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, eu faço uma notificação pelo correio. Por quê, né? Porque eu consigo, hoje, com um telegrama, com cópia e aviso de recebimento, e a empresa entrega o PPP. Se ela não entregar, eu entro com uma ação de exibição de documentos na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Ah, Sodero, mas o PPP que veio é um PPP errado, mentiroso. Ele não coloca tudo que o trabalhador estava exposto. Entro com uma ação de retificação de PPP na Justiça do Trabalho, para retificar lá na Justiça do Trabalho o PPP e depois eu poder usar na ação previdenciária. Ah, Sodero, mas já faz mais de 10 anos que o meu cliente saiu da empresa. Não deu a prescrição de 2 anos? Não. O artigo 11 da CLT diz que nesses casos não prescreve. Então, é muito importante eu amealhar as provas para poder utilizar as provas devidas no processo. Bom, saindo um pouco dessa questão da prova documental, né, nós temos uma outra questão da prova, que é a prova testemunhal. Gente, a prova testemunhal é a prova mais difícil que a gente tem para fazer. Por quê, né? Porque a testemunha ela é muito vulnerável na frente do juiz. Normalmente, a testemunha do segurado é uma pessoa simples, que conhece o segurado, que trabalhou com o segurado, que vai fazer a prova lá da dependência econômica, da união estável, do trabalho especial, do trabalho rural, de que o trabalhador, de fato, prestou serviço, mas não teve o registro. Ela vai fazer essa prova, mas ela é muito simples. E a gente fica muito vulnerável com uma testemunha, por melhor que ela possa parecer, porque às vezes ela conta para você uma coisa e lá na frente do juiz ela se apavora e fala outra coisa, né? E nós temos que ter o cuidado de ouvir a testemunha antes, tomar muito cuidado para não orientar a testemunha no que ela deve dizer. A gente tem que orientar sempre a testemunha que ela tem a obrigação de falar a verdade, que ela não está lá para ajudar ninguém, nem para prejudicar ninguém. Mas, além disso, a testemunha fica assustada na frente do juiz, né? Vocês imaginem que você... Já aconteceu comigo, cliente na trabalhista, por exemplo, o cidadão muito simples senta na frente do juiz, o juiz fala, ó, se você mentir, se você não falar a verdade, você vai ser preso por falso testemunho. Gente, a vontade do cidadão é levantar e sair correndo, não testemunhar, né? Então, a prova testemunhal, ela é uma prova que nós precisamos usar em determinadas situações, quando a gente não dispõe de prova documental para tanto. Agora, se temos prova documental, não há necessidade de ter uma prova testemunhal para corroborar, a não ser no tempo de serviço, quando eu tenho 2 provas documentais muito esparsas e eu preciso de uma testemunha para linkar essas 2 provas. Mas eu não vou fazer a prova daquilo que eu tenho prova. Porque aquilo que eu tenho prova documental já está provado. Não posso colocar uma testemunha lá para contrariar a prova. Estou falando aqui para vocês, estou me lembrando uma vez que eu fiz uma audiência trabalhista em que eu estava pelo reclamante e a minha testemunha do reclamante foi favorável para a empresa. E a empresa, ao invés de ficar quietinha, quis ouvir a testemunha dela, e a testemunha dela foi favorável ao reclamante. E o juiz, muito sarcástico, olhou para mim, para o advogado da empresa, e falou, não trocaram a testemunha? Não era uma do outro, a outra do um, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, porque há muita dificuldade. E a outra questão é, o que é que a prova testemunhal vai comprovar? Então, imaginem, por exemplo, que você quer comprovar que um trabalhador trabalhava num ambiente ruidoso, com ruído. A empresa faliu, não tem PPP, não tem PPP. A empresa faliu, não tem prova que você possa utilizar documental para comprovar. Você fala, eu vou levar a testemunha, né? Não dá para perguntar para a testemunha qual era o nível de ruído. Por
Porque a testemunha não tem como medir o nível de ruído em decibel. Ela não pode falar, era mais ou menos assim, ó. Não tem jeito de falar. Então, vou fazer a prova? Vou. Que maquinário que vocês usavam? Ah, lá a gente usava martelete pneumático. Lembra que marca que era? Por quê? Porque depois você vai entrar na internet, vai pegar a documentação da venda desse maquinário, vai ver lá o ruído que tem gerado pelo maquinário. Então, assim, tomem cuidado com aquilo que vocês vão perguntar para a testemunha, porque a testemunha pode estar sendo indagado de algo que não resolve. Por quê? Porque ela foi mal perguntada. Essa é uma outra questão importante. A gente não pode ir para uma audiência de instrução fazer turismo na audiência. Na hora da prova, na hora da audiência, nós precisamos estar preparados para a audiência. Ah, Sodero, mas eu domino a cidade, eu faço 10 audiências na semana, eu preciso estar preparado para cada uma delas, porque cada pessoa entregou individualmente a sua vida para você tomar conta. Então, precisa estar preparado. Conhecer as folhas, as principais páginas, onde estão os documentos principais, fazer as perguntas. Tem advogado que lida bem em fazer a pergunta na hora, mas tem gente que tem dificuldade. Anota, faz as perguntas. Faz as perguntas. Anota, escreve as perguntas. Facilita. Anota onde estão a principal documentação. Às vezes o juiz fala, mas esse documento não tem, doutor. Folhas 45, tá lá. Bonitinho, né? É muito importante isso. Uma outra questão muito importante com a prova documental, que eu esqueci de falar, é a chamada prova emprestada. Acho que foi ontem ou anteontem, eu estava fazendo uma live, e a entrevistadora perguntou para mim se podia juntar a prova emprestada do acidentário contra o INSS na reclamação trabalhista. Eu falei, você pode juntar a prova lá do laudo pericial, mas não é prova emprestada. Porque para ser prova emprestada, as partes têm que ter sido a mesma no processo. Então, se eu tenho uma prova que eu faço contra o INSS e depois quero usar essa prova no processo trabalhista e a empresa não participou da prova, eu não estou falando de prova emprestada. Estou falando que eu estou pegando a prova de um processo e trazendo para cá, mas não é prova emprestada. E isso, tecnicamente, é muito importante, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então, a prova testemunhal, temos que tomar cuidado com esse limite da prova, porque a gente está envolvendo pessoas. Eu não sei se vocês já foram testemunha de alguma coisa alguma vez. Uma vez eu fui testemunha de um acidente de trânsito. E depois de 1 ano e meio, eu fui chamado para ir em juízo para testemunhar a respeito do acidente de trânsito. Gente, que pavor. E olha que eu vivo fazendo audiência, né? Mas eu estava numa situação de testemunha. Eu fiquei com medo do juiz perguntar alguma coisa que eu não soubesse, como é que eu ia fazer. Vocês imaginam as pessoas que não estão acostumadas com isso. E agora, a possibilidade das pessoas terem que se usar da telemática, do celular, do computador para testemunhar. Então, isso tudo a gente precisa entender no contexto do direito social, aonde nós estamos tratando, às vezes, muitas das vezes, de pessoas muito simples, né? Eu me lembro uma vez também, essas coisas são boas porque é coisa do dia a dia, né? Uma vez entrou uma testemunha num processo meu, eu estava pelo reclamante, e o juiz perguntou para ela qual era o nome, onde que ela morava, disse para ela que ela tinha que falar a verdade, porque se ela não falasse a verdade ia ser preso por falso testemunho, e disse para ela, você conhece o reclamante? Ela falou, não, senhor. O que o senhor está fazendo aqui? Aí eu vim aqui porque o Pedrão pediu para eu vir de testemunha. Bem, mas ele é o reclamante. Ah, não, doutor, conheço ele como Pedrão. Olha a simplicidade das pessoas que vão testemunhar. Então, essa é uma questão importante para a gente avaliar a prova testemunhal. E, por fim, a questão da prova pericial. Eu acho que a prova pericial é a que traz mais angústia para a advocacia. Em especial, a prova que exige 2 ciências diferentes, que são
a medicina e a engenharia de meio ambiente do trabalho, ou a engenharia de segurança. Por quê? Porque não é a ciência que nós dominamos. Nós somos ótimos no direito material, ótimos no direito processual, mas aí o cidadão chega lá com uma condromalácia patelar e nós vamos ter que trabalhar essa doença dele que a gente não sabe o que é. E com uma situação muito importante para quem trabalha com o direito previdenciário para o segurado. Normalmente você não está com assistente técnico, porque na maioria das vezes o segurado não tem dinheiro para pagar o assistente técnico. Eu sei que hoje, né, a primeira questão muito importante, se você tiver condições de ter um assistente técnico, tenha. Mas um assistente técnico que saiba o que é perícia. Não basta ser médico. Eu vou porque ele é um médico muito bacana. A perícia é um ato médico, mas ela é um ato processual antes de nada. Então, quem vai fazer perícia, o perito, quem faz a assistência técnica da parte, ou assistente técnico, eles precisam entender do meandro do processo. Porque senão, vai lá, eles vão querer medicar, eles vão querer fazer prognósticos, que não é o caso da perícia. Mas, para nós, é mais complicado ainda. Por quê? Porque chega lá para a gente, eu vou ter que fazer quesitos, por exemplo. Eu vou ter que juntar documento. Então, vamos lá. Benefício por incapacidade. Que prova que eu junto? Que prova que eu devo juntar? Primeiro, que o cidadão tem uma patologia. E patologia e incapacidade pode não ser a mesma coisa. Patologia é doença. Mas a lei diz, o cidadão que está incapaz de exercer a atividade que lhe garanta sustento. Eu vou reiterar o que a lei diz para a incapacidade. Quando o segurado estiver incapaz de exercer a atividade que lhe garanta sustento. Então, não basta ter doença. Esses tempos atrás, uma revista que cuida de pessoas que são soropositivas do HIV, eles fizeram uma entrevista comigo e a primeira pergunta que a entrevistadora fez é: todo mundo que tem HIV é incapaz? E a minha resposta foi: não. Porque ele tem uma patologia que pode não incapacitar. Obviamente, quando a gente trata de uma doença como a AIDS, eu tenho que analisar, como todas as doenças, do ponto de vista biopsíquico-social. Biopsicossocial. Em que sentido? Ou bio, ou psíquico, ou social, e bio, e psíquico, e social. Por quê? Porque o cidadão que tem soropositivo no HIV pode sofrer uma reprimenda social no meio ambiente de trabalho dele. As pessoas descobrem que ele é HIV positivo, não querem mais olhar para ele, tem medo de conversar, tem medo de pegar na mão, não quer usar mais o mesmo banheiro, e isso coloca a pessoa numa situação de incapacidade, por exemplo. Mas, normalmente, patologia e incapacidade não quer dizer a mesma coisa. Eu uso o meu exemplo sempre. Eu tenho uma patologia grave, eu não fabrico insulina, eu sou diabético, tomo 7 picadas de insulina por dia, 3 insulinas diferentes, mas para o exercício da atividade que me garante sustento, não estou incapaz. Isso não significa que outra pessoa com a mesma patologia que eu tenho, diabetes, só porque eu estou capaz, também tem obrigação de estar capaz. Porque o meio ambiente de trabalho, a atividade laboral, o perfil profissiográfico dessa pessoa pode colocá-la numa situação de incapacidade. Vocês imaginem um piloto de aeronave com diabetes, podendo ter uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar, pilotando o avião. E uma questão muito importante na instrução normativa número 77. A incapacidade é quando pode causar mal para si e para terceiros. Então, você imagina um trabalhador esquizofrênico que trabalha como vigia de banco armado e que pode ter um gatilho da esquizofrenia dele, um ataque esquizofrênico no meio ambiente de trabalho que pode caracterizar um perigo para si ou para outro. Então, observem bem. Eu acabei de falar o perfil profissiográfico da pessoa. Então, quando você juntar a prova da patologia, não esqueça que você tem que juntar o PPP. Porque é esse link entre a patologia e a atividade profissional
que vai impedir o trabalhador de exercer a atividade dele. E aí você foge também da prova testemunhal para comprovar qual é a atividade que ele exerce, porque vai estar descrito no PPP. Então, todos os benefícios por incapacidade devem trazer junto consigo a prova da patologia e a prova do meio ambiente do trabalho. E o PPP tem que ser utilizado. Sodero, mas eu assisti a aula da professora Adriane Bramante, eu li o livro da professora Maria Helena Carreira Alvim, e elas falam que o PPP é para aposentadoria especial. Claro que é para aposentadoria especial. Nasceu para aposentadoria especial. Mas ele é documento sine qua non para os benefícios por incapacidade. Então, há necessidade de juntar. Uma outra questão importante para os benefícios por incapacidade. Remédio, medicamento. Às vezes, o medicamento incapacita tanto quanto a patologia. Imagine as pessoas que tomam remédios chamados remédio de tarja preta. Se você lê a bula do remédio de tarja preta, diz, pode dar sonolência, não pode dirigir, não pode trabalhar em altura. Então, eu preciso verificar se os problemas gerados pelo remédio podem influenciar na atividade no meio ambiente do trabalho do cidadão que está discutindo a incapacidade. Isso é muito importante. Bom, falado mais ou menos sobre isso, né, a prova pericial é uma outra angústia que a gente tem e a gente precisa entender melhor a prova pericial. Eu sei que eu já estou indo já para o fim, né? Só para eu falar uma questão muito importante sobre prova pericial. Eu sempre discuti lá no escritório que a gente tem que parar de brigar com o perito. Há uma tendência do advogado a ter horror do perito. Eu até sei por quê. Mas não é o caso do advogado brigar com o perito. Porque se ele briga com o perito, ele sai fora das questões de natureza técnica. Uma outra questão importante para a gente aprender do dia a dia. Todo mundo fala para mim, Sodero, o juiz nunca dá o voto dele diferente do que da conclusão do perito. Ó, essa é uma conclusão importante. Essa é uma sabedoria importante. Então, quem é que eu preciso convencer em primeiro lugar? O perito ou o juiz? Perito. Porque se o juiz nunca contraria o perito, ou quase nunca, eu já vi algumas decisões que contraria, mas na quase totalidade ele não contraria, então a minha pessoa da persuasão, do convencimento, em primeiro momento, é o perito com um problema. Eu sou um advogado que vou discutir com um médico sobre medicina. Olha a confusão. É a mesma coisa que eu estivesse conversando com a Adriana, tomando um vinho, eu, Adriana, e aí chegasse um médico amigo da Adriana e começasse a falar de direito perto de nós dois. Né? Nós seríamos muito educados com ele. Mas a gente ia falar, tadinho, ele é médico. Ele não entende nada de direito. Né? Quando a gente está na questão da perícia, é um advogado que não entende nada de medicina. O perito vai ser educado conosco, mas ele vai falar, tadinho, não entende nada de medicina. Não entende nada de incapacidade. Ah, Sodero, mas você fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em meio ambiente do trabalho e doença ocupacional, mas continua sendo advogado. E o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que fazer ou ter o assistente técnico, porque daí é o assistente técnico que está conversando com o médico, ou na grande impossibilidade que a gente tem, colocar um médico conversando com ele. Mas como é que eu faço isso, Sodero? Publicações técnicas. Publicações científicas a respeito daquela doença, daquela patologia, daquela incapacidade que você quer comprovar. Então, é muito interessante que você junte a documentação científica e diz, os especialistas no objeto da perícia dizem isso, isso e isso, que é a sua tese. Dizem, o senhor concorda, perito, o senhor concorda? Ou o senhor discorda? Se o senhor discorda, qual é o método, qual é a metodologia que o senhor está utilizando para discordar? Veja, já não é mais o Sodero, o advogado, conversando com o médico. É a ciência conversando com o médico. E uma questão muito importante, já terminando, sobre a prova pericial,
é a obrigação que nós, advogados e advogadas, temos de ler 20 artiguinhos do Código de Processo Civil, do artigo 464 ao 484 do CPC, que cuida da perícia. Nós vamos observar algumas questões importantes. Primeiro, o perito só pode ser substituído se ele não for expert no objeto da perícia. Não dá para pedir a substituição do perito porque vocês não gostam do perito, porque o perito não fez o laudo que vocês queriam. Só dá para pedir em 2 oportunidades. Se ele não entregar o laudo no prazo e não justificar, e se ele não for capaz tecnicamente. Questão importante, o perito tem que ser especialista no objeto da perícia. O que significa isso, Sodero? Se a perícia for de psiquiatria, não posso colocar um clínico geral. Não posso colocar um ortopedista. Se a perícia for de ortopedia, eu não posso colocar um psiquiatra, um ginecologista. Ele precisa ser... mas Sodero, o meu juiz... eu escuto isso todo dia. O juiz lá da minha cidade não faz isso. Tem que fazer cumprir o CPC. O CPC diz isso. Outra questão muito importante. O artigo 473 do CPC estabelece o que deve conter no laudo pericial. Isso significa que ele é um norte para a gente fazer quesitos. Outra questão importante. O perito não pode falar mais vide laudo. O perito não pode falar mais prejudicado, porque o 473, parágrafo 4º, impede que ele não dê respostas objetivas. Outra, perito não acha mais. Tudo o perito tem que fundamentar tecnicamente. Sodero, eu não sabia. O juiz lá da minha... Esquece o juiz, hein? Esquece o perito. Não briguem com o juiz, com o perito. Façam o trabalho técnico que está no CPC. É esse o nosso papel. O papel da prova, Adriana, Roberta, meus queridos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo. O papel da prova é do advogado. Não adianta ficar no ó Deus, ó dia, ó vida, ó juiz, ó perito. Esse é o papel nosso. E aí, para finalizar, dizer para vocês da responsabilidade que cada um de nós tem com os nossos clientes. Quando o artigo 133 da Constituição Federal nos dá prerrogativas para dar voz ativa a cada segurado da Previdência Social, ele também transmite a nós a responsabilidade de dar essa voz qualificada. A advocacia previdenciária, ela necessita todo dia dizer que é uma advocacia de qualidade. E este é um papel que a gente não tem que ficar chateado de fazer. A gente tem que, de fato, fazer e valorizar a advocacia previdenciária. Aliás, queria aproveitar a oportunidade, pedir licença para a doutora Roberta e para a doutora Adriana, para dizer que no dia 21 de julho, às 3 horas da tarde, amanhã vai sair essa notícia aí em vários lugares, a OAB de São Paulo, através da nossa Comissão de Direito Previdenciário, lança a campanha de valorização da advocacia previdenciária no estado de São Paulo. Nós lançamos com a publicação da nova tabela de honorários para a advocacia previdenciária. Nós fizemos uma tabela muito adequada, nós estabelecemos lá o conceito, a definição do que é proveito econômico, nós falamos das várias atividades da advocacia, estamos orientando a advocacia na questão do contrato com seus clientes, e além desse lançamento no dia 21 de julho, pelo YouTube da OAB São Paulo, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que vai fazer o lançamento, junto com outras autoridades, conosco, inclusive, nós vamos fazer vários vídeos de 1 minuto, dizendo dados sobre a previdência social, sobre direito material, sobre direito processual. Nós vamos ter lá infográficos, com vários gráficos sobre leis, decretos, instruções normativas, teses jurídicas, temas dos tribunais, repetitivos do STJ. Nós vamos ter entrevistas de 30 minutos com autoridades, políticos, todo mundo que cuida da área do direito previdenciário, professores, e vai ser muito interessante para valorizar você, advogada, para valorizar você, advogado previdenciarista. E, obviamente, que quando a gente expõe você, valorizando você, as pessoas vão cobrar de você. Então, é muito importante que a gente volte a estudar,
esteja sempre estudando. Se a gente fez a pós-graduação, a gente faz de novo. Se a gente fez o MBA, a gente faz de novo. Uma questão muito importante, eu falei de incapacidade. Eu vejo que os benefícios por incapacidade vão aumentar cada vez mais. Então, é importante a gente entender um pouquinho da medicina, até porque quando a gente tiver com assistente técnico, a gente precisa debater isso. Então, é muito importante para nós. Eu fico muito feliz, muito honrado, e preciso dizer, doutora Roberta, doutora Adriana, que todo mundo que faz o direito previdenciário tem, assim, de mim, um crédito de representar cada cidadão brasileiro, cada pessoa da nossa gente que constrói esse país e que, na hora mais difícil, em que há necessidade de buscar o direito previdenciário, que não é uma esmola, porque houve contribuição, o sistema previdenciário brasileiro é um sistema que não funciona, que faz questão de negar benefícios. E para essa gente, e aí a importância desse crédito que a gente precisa dar para a advocacia previdenciária, que é a advocacia que vai dar voz qualificada para a nossa gente. Eu sempre, quando dou uma palestra, que hoje aqui não trouxe, eu estampo várias fotos de brasileiros no final da minha palestra. E pergunto se as pessoas se reconhecem ali. Se reconhece os seus pais, se reconhece seus tios, se reconhece suas mães, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, se reconhece naquelas fotos de brasileiro. E eu digo para a advocacia, é para essa gente que a gente advoga. É para essa gente que a gente precisa tratar com respeito e com garantia. E, obviamente, ser adequadamente remunerado pelo nosso trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e me colocar à disposição se houver questões, quesitos para responder. Obrigado. Doutor Sodero, sempre muito bom ouvi-lo. Uma fonte de inspiração, com certeza, para todos nós. Um trabalho incansável, porque a gente sabe, um trabalho incansável à frente da Comissão de Direito Previdenciário. O nosso presidente, doutor Aziz, esteve aqui, acompanhou um pouco da palestra, estava com pouca bateria, pediu para ele pedir desculpas por sair, falou que estava numa reunião da seccional, o doutor Caio, de novo, elogiou muito o trabalho do senhor à frente da nossa comissão. Obrigada. Esse tema da prova parece que é um tema, na verdade, que sempre me deixou muito incomodada. E há cerca de 2 semanas eu vi uma palestra do Dr. Omar Chamon, que é juiz federal em São Paulo. Ele falou que 80% dos processos que são improcedentes, por causa justamente da prova. E o senhor falou do PPP, ele falou que às vezes o advogado nem coloca qual a função do segurado, então fica impossível que haja um julgamento favorável. E nós temos algumas perguntas. A primeira, na verdade, são 2 perguntas. Doutora Franci Lima, como fica a inversão do ônus da prova no processo previdenciário? E quanto às súmulas que obstam a unicidade da prova testemunhal, o que fazer quando essa é, de fato, o único e disponível meio probatório? Bom, eu vou começar pela última resposta. O CPC de 2015, ele trouxe uma novidade para nós, que é um sistema de precedentes. Então, o que é importante, né? Hoje, antes de entrar com qualquer ação, nós precisamos verificar como os tribunais estão interpretando aquela questão. E aí, isso forma um entendimento que a gente não consegue fugir a princípio dele. São chamados os precedentes. Aqui no Brasil, e os precedentes, eles nascem lá no direito anglo-saxão, né? Do chamado common law, onde os costumes, normalmente, o jeito de julgar, não depende da lei propriamente dita. Faça uma interpretação dos casos em concreto, vamos chamar assim. No Brasil, a gente nunca viveu muito isso. Porque, embora a gente tenha súmulas, e até tenha a questão da súmula vinculante, no Brasil sempre trabalhamos com a ideia do civil law, daquilo que está efetivamente escrito. Agora, a gente tem uma mescla disso. Eu, ano passado, mais ou menos nessa época, tive a oportunidade de presidir uma mesa no congresso do IEPREV com o professor Humberto Teodoro Júnior, e ele estava um dos precursores do novo CPC, né? E ele estava dizendo que a questão dos precedentes do common law com o civil law no Brasil é uma mescla, é um negócio muito tupiniquim.
Mas é importante que a gente observe a questão dos precedentes. Então, se nós temos súmulas, nós precisamos, infelizmente, nos render à súmula. Mas não é um rendimento puro e simples. Por quê? Porque a súmula pode não se aplicar ao meu caso, porque o precedente, ele se forma de casos concretos. Então, eu preciso visitar os casos concretos, porque aquela súmula, aquele RDR, aquele precedente, ele foi gerado de casos concretos. O meu caso pode ser diferente, o que a gente chama de distinguishing, distinção. Então, eu posso dizer, ó, essa súmula não se aplica ao meu caso, porque a formação dessa súmula, ela foi feita de outros casos que não se aplicam ao meu. O meu aqui, eu tenho uma questão de força maior, eu tenho uma questão de caso fortuito, em que há necessidade da prova testemunhal exclusivamente. Mas aí eu vou ter que trabalhar com a ideia do distinguishing. A outra questão que a gente poderia discutir das súmulas no sistema do common law e do precedentes é o chamado overruling. O overruling seria a mudança da súmula, a mudança do precedente, depois que os tribunais começam a julgar questões que digam, ó, já não serve mais essa súmula, já não serve mais esse precedente. Acho difícil no Brasil a gente experimentar o overruling pelo próprio sistema dos tribunais, muito arraigado, muito parado, não apresenta um dinamismo. Acho muito difícil a gente trabalhar com a questão do overruling. Mas quer ver uma situação que precisa modificar do overruling? A súmula 111 do STJ. Porque a súmula 111 do STJ contraria o artigo 85 do CPC. Precisa mudar. Esse é um caso de overruling. E a outra questão que a doutora tinha colocado, qual que era mesmo? Só um minutinho, doutor. É com relação à inversão do ônus da prova no processo previdenciário. Inverte o ônus da prova em algumas situações. Vou dar um exemplo, por exemplo, do benefício por incapacidade. Imagina que você quer transformar um benefício B31 em B91. Perfeito? Aí você começa a observar. Quando o cliente chega no meu escritório e fala, Sodero, eu tenho uma doença. A primeira coisa que eu quero fazer é caracterizar ou não essa doença como ocupacional. E como é que eu faço isso? NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Artigo 21A, decreto 3048 de 92, lista C do anexo 2, aonde eu faço uma interseção entre doença, CID-10, e atividade empresarial CNAE. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que tem um distúrbio depressivo grave, F43, e trabalha numa empresa de transporte aéreo, CNAE 5111, eu consigo estabelecer que há uma doença ocupacional com interseção entre doença e atividade. E a lei me dá essa caracterização. Bem, se a lei me deu essa caracterização de doença, eu não quero nem fazer perícia. Eu falo, ó, a lei diz que há caracterização aqui, e aí inverteu o ônus da prova. Aí o INSS, na ação previdenciária, ou no caso de uma ação trabalhista à empresa, é que vai ter que dizer, ó, não, aqui há uma presunção relativa, mas eu vou quebrar essa presunção relativa. Inverteu o ônus da prova. Então, são casos em que pode acontecer. Sodero, temos aqui uma angústia de uma colega e uma dúvida. Ana Cristina de Almeida faz a seguinte colocação. Vivo notificando as empresas e muitas não entregam o PPP. Uso comprovante com AR junto no processo previdenciário. Essa possibilidade da ação trabalhista de exibição de documentos não demora muito? Estou pensando nessa possibilidade, mas os clientes têm muita pressa. Não, qual é a sua posição sobre isso? Não, primeiro que essa ação não demora muito. Segundo que eu não... Assim, com todo respeito, né? A gente precisa ter todo respeito aos métodos que os colegas usam. Mas eu não faria isso, porque eu entro com uma ação às cegas. Aí eu junto no processo que a empresa negou de fornecer o PPP. E aí o que vai acontecer na prática? Eu vou ter que pedir para o juiz do processo, lá na federal, porque agora é na federal, e no JEF agora, vou ter que pedir para o juiz oficiar a empresa para fazer uma prova que é minha? E ele vai dizer, a prova é do senhor,
Por que o senhor não fez? Então, eu não corro esse risco. Eu não gosto de engolir sapo. A Roberta trabalhou comigo durante um tempo lá. Preciso dizer do meu respeito ao trabalho da Roberta, um trabalho intelectual, assim, espetacular. Aprendi muito com a Roberta durante o tempo que a gente trabalhou junto. Mas ela sabe de uma coisa, eu não gosto de engolir sapo. Então, eu vou preparar essa ação. E se demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso é a garantia do processo adequado. Agora, na Justiça do Trabalho, pelo menos aqui na 15ª região, isso tem sido muito rápido, né? Essa prova, o juiz determina e a empresa apresenta com alguma rapidez. A outra prova mais complexa é quando o PPP vem ruim. Ruim no sentido de não ser verdadeiro. E aí eu precisar fazer a retificação do PPP, porque vai demandar, neste caso, a realização de perícia. Posso fazer provas oblíquas da atividade profissional? Essa talvez seja uma ajuda para a colega. Porque é muito importante a gente começar a pesquisar os processos trabalhistas que tem contra aquela empresa, para ver se não foi feita nenhuma perícia no local de trabalho na mesma atividade. Hoje, a gente consegue descobrir, através do CNPJ da empresa, todos os processos trabalhistas que são propostos contra a empresa. E, às vezes, há uma discussão de insalubridade ou mesmo do fornecimento de um PPP, e eu tenho ali. O que eu digo sempre, Adriana, é que assim, essa advocacia nossa mais dinâmica, ela não é a advocacia de ficar sentada no banco do escritório, da poltrona do escritório. Ela demanda trabalho. Jaule, precisa acordar às 4 da manhã, ler um capítulo de livro por dia e depois já começar a trabalhar. Por quê? Porque muda, é uma outra dinâmica. Infelizmente, os nossos professores não ensinaram isso para a gente na faculdade. Eles ensinaram muito bacana para a gente as partes formais, mas nós não tivemos aula de prática, de como é o dia a dia, né? E esse dinamismo da advocacia é que coloca o advogado, a advogada, num patamar tal ou em outro patamar. Então, o advogado precisa ser proativo e precisa entender dessa questão das provas. Não sei se eu ajudei, mas... Bastante. Com certeza. Sodério, eu estava vendo esses dias que o TRT da 2ª região, eles têm um banco de laudos. Então, para o pessoal que atua na capital, né, que está ali no espaço coberto pelo TRT2, eles podem fazer essa pesquisa no banco de laudos, que aí isso, consequentemente, serve para o processo previdenciário. Você me provocou. Deixa eu contar para vocês, dar um spoiler para vocês. Nós estamos negociando com o TRF3 para criar um fórum interinstitucional de direito previdenciário. E uma das coisas desse fórum é criar um banco de laudos. Então, nós vamos criar um banco de laudos em que nós vamos juntar os laudos do TRT2, do TRT15 e os laudos da Justiça Federal numa plataforma que nós vamos dimensionar como é que ela vai ser, para que o advogado, tem que ser advogado, tá bom? Não pode ser paralegal, não pode ser do escritório contábil, tem que ser advogado. Vai acessar esse banco de laudos. A gente estava caminhando bem, mas aí teve a questão da pandemia e isso atrapalhou um pouco essa nossa negociação. E nós devemos, até o final do ano, estar formalizando esse fórum interinstitucional, onde nós vamos trabalhar com resoluções daquilo que é consenso entre nós, o INSS, a Procuradoria, a AGU, o TRF3, e tentar melhorar a vida da advocacia, e uma das questões é o banco de laudos. Doutor Sodero, eu preciso também, nessa oportunidade, falar que eu também aprendo muito com a Roberta, por isso que eu a escolhi para estar junto com a gente na comissão. Nós temos uma dúvida da doutora Maria Eduarda Ferraz, ela é daqui de Pinda mesmo. Ela quer saber como utilizar uma prova emprestada no caso de uma perícia técnica elaborada por peritos judiciais distintos com conclusões divergentes, por exemplo. Bom, primeiro, Adriana, a questão da prova emprestada. Então, precisamos ver se ela é emprestada ou não, né? Porque para ser emprestada tem que ser
entre as mesmas partes. A outra questão é assim, não é adequado que a gente tenha o exame da mesma pessoa com conclusões diferentes. Mas pode acontecer de ser. Por quê? Causa de pedir e pedidos diferentes. Isso pode estabelecer uma outra avaliação do perito. A outra questão é que não há vínculo entre laudos. O perito pode discordar. Tanto é que a gente discorda do laudo do perito do INSS. Não é? E quando a gente discorda, a gente busca um perito judicial no processo judicial. Então, pode haver discordância do laudo. Isso cria problema? Claro que cria problema. Agora, nós precisamos saber como os processos foram feitos, como os laudos foram feitos, quais os quesitos que foram feitos, se o advogado foi o mesmo advogado de um processo e do outro, se eles trabalharam de formas idênticas, se a causa de pedir é a mesma, se houve evolução da doença, se a documentação juntada foi a mesma, se a abordagem foi a mesma. Então, tudo isso a gente tem que ver. Não é bom, adequado, que o resultado seja o mesmo para a mesma circunstância. Mas eu preciso entender, Adriana, o que é mesma circunstância. Então, pode acontecer de ter posicionamentos diferentes. Vou repetir, os peritos não estão vinculados ao laudo do outro perito, porque senão toda a perícia do INSS ia chegar na perícia judicial e ia ser mantida, porque o perito não poderia discordar do perito do INSS. Então, eles podem ter visões diferentes. O que é importante nessa conversa nossa? Todo perito, ele tem uma formação. Ele é que nem a gente. Olha, gente, perito é gente que nem a gente. Essa é uma conclusão muito importante. Que o perito é gente que nem a gente. E ele tem formação. Vocês imaginam eu, Sodero? Meu pai era um socialista. Eu fui criado sobre a ideia do direito social. Imagina se eu fosse juiz. Juiz de trabalho, juiz previdenciário. Qual é a tendência do meu voto? Vocês já sabem qual é a tendência do meu voto. Pró-segurado. O perito é a mesma coisa. Eu tenho um perito que é perito judicial que sempre foi médico de empresa. Ele vai dar um laudo dele. Qual é a tendência? Eu tenho um perito judicial que sempre foi médico do sindicato de trabalhador. Qual é a tendência? Eu tenho um perito judicial que atuou muito tempo como médico do INSS. Qual é a tendência? Entendem isso? Se eu entendo isso, eu preciso montar um processo dentro de uma estrutura que eu tire o perito da zona de conforto da sua formação. E como é que eu faço isso? Discutindo com ele tecnicamente. Porque se eu sou juiz, tenho tendência a julgar favorável ao empregado, e a discussão passa a ser uma discussão técnica comigo, eu vou ter que sair da minha zona de conforto para ir buscar a questão técnica. Isso se faz também com o perito. Então, o papel do advogado, o papel da advogada é tirar esse médico da zona de conforto. Por isso que quando o juiz nomeia um perito, eu estudo a vida do perito. Eu entro lá no CRM, eu entro lá no Kines DataSUS, adoro o Kines DataSUS. Vou escrever aqui para todo mundo aqui, entrem lá, Kines DataSUS. Eu consigo os dados do perito, eu sei onde ele trabalha, eu sei a vida dele profissional inteira, porque eu imagino qual é a formação dele. E aí eu vou me adaptar. É a mesma coisa quando você vai fazer sustentação oral. Eu estudo quem são os desembargadores, para que time que ele torce, qual a religião dele. Imagina, eu sou espírita, gente. Imagina eu chegar lá e falar de Chico Xavier para o cara que é super católico. Já perdi. É importante a gente entender esse contexto. Adriana, Roberta, meus queridos, o processo trabalha com gente. Nós somos gente, fazemos processo.
representamos gente. Mesmo quando você representa uma empresa, você representa os dirigentes, você representa gente. Quem analisa, perito, gente. Quem julga, gente. Mas é no Supremo Tribunal Federal, é gente que julga. Então, eu preciso entender o contexto. O processo não é um mnemônico. Falei bonito agora, falei de engenheiro agora. Hein? Ele não é um mnemônico, ele não é digital 0, 1, 1 e 0. Eu preciso entender em que contexto. Isso foi um negócio muito legal que eu aprendi em sindicato, né? Eu preciso fazer uma análise de conjuntura. Se eu não fizer uma análise de conjuntura, o meu processo vira uma pastelaria. Eu faço tudo igual. Quando eu entendo esse contexto, tenham certeza, quando a gente entender esse contexto, vai dar trabalho, mas quando a gente entender esse contexto, o processo da gente fica muito melhor. E vou repetir, a gente não tem o controle do julgamento. E embora a gente queira ganhar todos os processos, pode chocar o que eu vou falar, mas não importa o resultado do processo. Importa o resultado do seu trabalho. É isso que importa. É isso. Muito bem, Sodero. Bom, vou prosseguir, né? A próxima pergunta, foram duas perguntas muito parecidas, do Marcelo e da Ellen Pio. E quando a empresa já fechou, ou então houve uma modificação ou modernização no ambiente de trabalho, quais provas podem ser utilizadas para comprovar a atividade especial? Essa pergunta é muito boa, porque de fato acontece, né? E, por exemplo, neste momento de pandemia, Roberto, muita empresa fechando. E às vezes a empresa fecha e ela não dá o PPP. E agora, como não tem a homologação no sindicato, não entrega, né? E pronto, acabou. Então, assim, nós vamos precisar fazer essa prova. Então, nós precisamos fazer uma prova que eu chamo uma prova oblíqua. Vai dar mais trabalho. Então, primeiro, eu vou tentar sair da prova testemunhal. Vou tentar me deslocar da prova testemunhal. Então, eu vou começar a fazer pesquisa. A primeira pesquisa é sindicato. Olha, vocês já fizeram? Por exemplo, a Adriana, advogada do Sindicato dos Químicos, está lá ainda, né? Com o Sebastião? Não? Mas esteve lá, muito tempo lá com o Sindicato dos Químicos. Ela entrou com várias ações coletivas de insalubridade e periculosidade pelo sindicato. Importante ir lá no sindicato verificar se não tem esses dados. Outra questão importante é verificar se quem ficou, se não tem PPRA, LTCAT, PCMSO da época, se o Ministério do Trabalho não fez alguma vistoria no local de trabalho, e depois tentar perguntar para esse cliente nosso com quem que ele trabalhou para ver se essa pessoa tem algum processo previdenciário ou algum processo trabalhista, o nome das pessoas. É assim que a gente vai provar. No final, no estertor, é tentar fazer a prova testemunhal, mas é sempre muito difícil. Uma questão muito importante, dependendo do agente agressivo à saúde, né? Primeiro, antes de mais nada, falar para os dois colegas que perguntaram que até 1995 nós temos a aposentadoria especial por atividade. Então, se está lá engenheiro, eu não preciso fazer prova do agente agressivo. Se está lá médico, eu não preciso fazer prova do agente agressivo. Se está lá telefonista, motorista, eu não preciso fazer prova do agente agressivo. Aí eu indico o livro da Maria Helena Carreira Alvim, né, da Adriane Bramante, para vocês pesquisarem, porque a gente tem essa relação. Nós temos vários decretos. Então, prestem atenção nisso. Neste período, não há a necessidade de ter exposição a agente agressivo se a atividade é considerada especial. Essa é uma dica importante, porque daí você está correndo atrás de uma prova que não há necessidade, né? A outra questão que me passou pela cabeça aqui é a prova de receber o adicional de insalubridade. Ele não é condição sine qua non, mas se você tem a prova, o olerite do cidadão, que ele recebeu o adicional de insalubridade, é a prova. A outra questão é o produto químico. Eu trabalhei com produto químico. Às vezes eles chamam o produto químico do nome comercial. Então, pega o nome comercial, procura na internet o que é que esse produto químico representa, porque daí você vai juntar o slogan, vai juntar os dados, o FISPIC de produto químico, e depois você usa a testemunha para perguntar qual era o nome
do produto químico que vocês trabalhavam lá? Ele vai dizer, a gente trabalhava lá com tal produto químico. E aí você já juntou a documentação que esse produto químico causa mal para a saúde. Então, dá mais trabalho, mas não é impossível de se realizar. Adoro esses processos mais difíceis. Doutor Sodero, mais uma pergunta. Doutora Camila Benigno. Como fazer prova de que o processo necessita de perícias múltiplas, complexas, e o valor da causa atribui competência no juizado? Porque o que ela tem percebido nesses tempos é que é extremamente difícil trabalhar no juizado, sobretudo em relação às perícias. Verdade. Bom, Adriana, primeira questão importante para a advocacia. Nós tínhamos competência delegada na maioria das cidades do interior, onde não havia vara federal. Então, nós entrávamos com as ações na Justiça Estadual, em primeiro grau, por conta da competência delegada, e nos era aplicado o CPC. Agora, perdemos a competência delegada na maioria das cidades. E vamos ter que judicializar esses processos na vara. Normalmente, o processo vai cair no JEF. Então, o Juizado Especial Federal tem um outro tratamento. Embora, no meu entendimento, a questão pericial, como não há uma previsão na lei do Juizado Especial, ela tem que aplicar o Código de Processo Civil. Do ponto de vista da OAB, nós estamos nos aproximando muito do TRF3 e nós vamos trocar figurinha, nós vamos ajudar o tribunal, nós vamos digitalizar processo, nós vamos fazer um monte de coisa. A advocacia vai ajudar o TRF3, mas nós queremos o ganha-ganha. Nós queremos saber o que o TRF3 vai fazer por nós. E uma das questões que eu estou levantando é a estruturação do JEF para poder receber esses processos. Inclusive, para tentar colocar na cabeça do juiz do JEF que a questão da perícia não pode ser qualquer coisa. Isso é muito importante para a gente poder estabelecer a possibilidade de o processo ser minimamente julgado. Então, essa é uma questão que nós vamos enfrentar para frente. Então, a advocacia previdenciária do interior, que trabalhava com a justiça estadual, vai ter que estudar a lei do juizado, em especial até a parte recursal, que é diferente do CPC. A outra questão que a colega pergunta é com relação a que mesmo? A idade, ao Alzheimer chegando. Eu estou o senhor com o Alzheimer e eu com a tecnologia aqui. Peraí só um minutinho. Ela tem percebido que é difícil trabalhar e como fazer com a prova que o processo necessita de perícias múltiplas, complexas. E ainda tem o fato, doutor, daquela resolução de que só poder fazer uma perícia. Bom, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É inconstitucional a lei que diz que dá para fazer uma perícia só. Porque se se o CPC diz que existe a tal da perícia complexa, leiam lá, no 464 a 484, a perícia complexa. Quando eu preciso de mais de um expert para a ação. Né? Uma questão muito importante para nós. Você imagina que alguém entra com uma ação de incapacidade porque o cidadão tem uma patologia que impede ele de trabalhar. Por exemplo, uma baixa visão, muito baixa visão. E aí, um dos argumentos é que ele não consegue trabalhar, até porque não há ônibus suficiente no lugar onde ele mora, na periferia da cidade, até chegar no local de trabalho. E como ele não consegue enxergar o nome do ônibus, para onde que ele vai. Então, eu estou falando de duas análises, uma análise médica e uma análise social. Eu não posso perguntar para o perito médico, lá na casa dele, lá passa ônibus regularmente? O perito médico vai falar, mas que doença é essa? Que patologia é essa? Porque a expertise dele é medicina. Eu tenho que ter uma perícia social com assistente social. Entende isso? Mas eu preciso justificar isso. Toda vez que a gente sair do normal, uma perícia, a gente vai ter que fazer uma análise preliminar. Por que eu estou pedindo? É o distinguishing. Por que é que eu preciso de mais de uma perícia? E uma questão muito importante da perícia biopsicossocial, que o próprio INSS, na instrução normativa, entende da perícia biopsicossocial. Então, a gente tem que usar
a própria instrução do INSS neste caso. Agora, façam a justificativa. Toda vez que vocês saírem, há uma questão de competência, qualquer processo que vocês façam, há uma questão de competência que pode ter dúvida, faz uma preliminar. Eu estou fazendo aqui por conta disso. Eu estou precisando de uma perícia, estou pedindo 2 perícias aqui por conta disso. E já vou dizer que é inconstitucional ter uma perícia só. Já cria, né? A única coisa que não dá para fazer é a gente defender o INSS. Então, a gente peticiona, o INSS se defende sozinho. A gente não precisa defender o INSS. Sodero, e para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu vou fazer a última pergunta, que é do André Faria. A pergunta é a seguinte: a incapacidade civil gera também incapacidade previdenciária? Pode gerar. Preciso dizer que eu estou feliz, nós somos 128 aqui. São 8h30 da noite passadas, né? A incapacidade civil pode gerar uma incapacidade previdenciária. Mas eu preciso analisar se a incapacidade civil incapacita o trabalhador para a atividade que ele exerce. Hoje, por exemplo, nós temos muitos trabalhadores que têm uma parcela de incapacidade civil, uma deficiência, mas consegue fazer atividade profissional. Então, nós precisamos balizar todas essas questões. Já que é a última pergunta, né, dizer o seguinte, quando a gente cuida de direito previdenciário e quando a gente cuida de incapacidade no direito previdenciário, não há uma receita de bolo. Não há uma receita de bolo. Existe um boneco, um caminho que a gente consegue trabalhar, mas não há uma receita de bolo. Cada processo é um processo. E aí vai muito da experiência que o advogado e a advogada vão formando. Eu sempre digo, quando a gente cuida do processo por incapacidade, nunca responda no primeiro momento. Oxigena o cérebro. Vocês lembram daquela jogadora de basquete, a Hortência? A Hortência foi campeã mundial. Ela é da minha época, a Hortência. E ela, quando ia arremessar o lance livre, ela quicava a bola 3 vezes assim no garrafão, depois ela dava uma respirada profunda, ela fazia assim. E arremessava, ela nunca errava. E eu achava que ela estava se concentrando. E uma vez, por acaso, eu encontrei a Hortência em Campos do Jordão. E lá fui pedir autógrafo. Besta, eu vou pedir autógrafo. Na época não tinha selfie. Era autógrafo. Aí fui lá na Hortência, eu me apresentei para ela, falei que eu era professor de direito, fiz um H lá e queria o autógrafo dela. Ela me deu, foi muito gentil comigo. E aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Sabe quando você faz assim, que você quica a bola e você arremessa? Aquela respirada sua é para se concentrar? E ela falou, não, professor, é para oxigenar o cérebro. Então, isso serviu para mim. Porque há necessidade de, antes da gente responder no processo previdenciário em especial, ou em processos que cuidam de direito social, oxigenar o cérebro. Isso faz com que a gente possa achar saídas, caminhos. E esse é um papel importante para a advocacia. A gente precisa ter uma dinâmica onde a gente possa achar caminhos, né? Eu sempre digo, as pessoas nos trazem problemas. E nós achamos os caminhos para a solução dos problemas. A pessoa não pode trazer o problema ficar em mim. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso achar. E essa saída, ela é eminentemente técnica. Do ponto de vista do processo, do ponto de vista da inteligência do direito material e do ponto de vista da execução daquilo que me é mais caro. A prova. É isso. Sodero, é um tema que dá para a gente ficar conversando aqui a noite toda, né? Especialmente as angústias que todos nós temos em relação à prova pericial, que eu acho que acaba sendo a pedra no sapato de todo advogado, né? Mas eu achei que a sua explanação hoje, como sempre, né? Mais uma vez, foi excepcional, foi muito brilhante. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite, agradeço também a todos os presentes. Olha, o pessoal entrou e se manteve firme aqui até agora.
mas em respeito ao tempo que nós temos, ao que foi combinado com a OAB, infelizmente nós precisamos encerrar. Mas eu aproveito a oportunidade para convidar todos os que estão aqui presentes para continuar acompanhando agora. A partir de agora estaremos lançando todas as quintas-feiras temas relevantes relacionados à advocacia previdenciária. O doutor voltará em breve, então aguardem que o doutor Sodero estará conosco em breve aqui para brilhantar ainda mais esses nossos webinários. E mais uma vez, muito obrigada, Sodero, pela disponibilidade e um enorme beijo. Ô, Roberta, antes de me despedir, agradecer novamente a oportunidade. Sabe uma coisa muito interessante? É ter gente para te ouvir. E hoje nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas que nos ouviram, a responsabilidade é muito grande, né? Mas essas coisas também só acontecem quando a gente tem um suporte técnico atrás da gente. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, você estava falando da OAB, agradecer o pessoal da Cultura e Eventos da OAB, que está dando todo o suporte técnico para a gente poder chegar a cada um desses colegas que estão nos assistindo. E queria cumprimentar todos os colegas. É que é tanta gente que a gente não consegue cumprimentar. E eu vou escolher aqui o meu amigo, meu irmão, Oswaldo Araújo, doutor Oswaldo Araújo de Cachoeira Paulista, para, em nome dele, cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo a nossa live. E agradecer de novo você, Roberta, você, Adriana, Aziz, OAB, pela oportunidade que nos dão aí. E vem novidade aí, hein? Doutor Sodero, mais uma vez, muito obrigada. Eu estou lendo um livro chamado A Magia. E ele fala, o tema dele é justamente a gratidão. Quanto mais a gente é grato pelo que nos acontece, mais dádivas a gente tem. Então, mais bênçãos a gente tem. Ter o Senhor como referência para todos nós, a gente tem que ser muito grato. Obrigada novamente. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. E dia 30 de julho, doutor Sodero, de novo com mais um tema Quinta Previdenciária. Boa noite a todos.